O Walt Disney antes do Mickey. É isso aí. Bom, o Walt Disney, eu gosto de muitas não, vai, mas de algumas pessoas ou algumas referências, né? Dentre elas, gosto bastante de Steve Jobs, gosto bastante de Flávio Augusto no Brasil, Warren Buffett, Silvio Santos, Paulo Lemann. Eu tô falando aqui de empresário, não de pessoa, tá? Não importa nada a pessoa, de empresário, de algumas sacadas, algumas colocações e algumas realizações. E às vezes, não sei como vocês pensam, mas nem é tão importante. É claro que ter resultado é importante, mas a gente tem casos que o resultado nem aconteceu durante a vida da pessoa. O que ele gerou não foi nem pra ele. Então eu vou dar um exemplo que eu acho que não vou lembrar o nome agora, se eu lembrar depois eu falo. Mas foi o cara que idealizou Las Vegas. Ele fez o primeiro cassino Flamingo em Las Vegas. Cara, ele fez um monte de loucura, ficou devendo, perdeu tudo, foi assassinado na verdade até. Mas o que ele realizou, ele concebeu Las Vegas, ele começou com Las Vegas. Então é um feito muito bacana. Onde eu quero chegar? Que de repente nem me interessa tanto se esse cara é rico, pobre, mas me interessa o legado, né? Então vamos retornar, porque o importante aqui é falar de... Eu acho que é meu top 1. O Walt Disney pra mim, eu acho que é meu maior concurso. Não consigo pensar em ninguém que eu me inspire mais. Então vamos lá. O Walt Disney, ele teve uma história bastante interessante. Não sei se todos conhecem, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu já falei um pouquinho, né, de Walt Disney e já vou aqui adiantar. Eu acredito que o maior feito dele, eu lamento muito a morte dele com 65 anos, né? Porque eu acredito que o maior feito dele ainda seria o próximo. E olha só, o cara fez a Disney, que mais que ele poderia fazer, né? Só pra vocês terem uma ideia, eu já falei sobre isso. O sonho de Walt Disney era construir uma cidade totalmente projetada. E eu acho que esse seria o seu maior feito, né? Vamos tomar do começo. O Walt Disney nasceu em Chicago. Aos 16 anos ele foi dirigir ambulância na Cruz Vermelha. Diz até que falsificou carteira para isso na época. E quando ele voltou, ele foi trabalhar de cartunista para uma empresa. E logo então, bom, ali, e aí esse é o ponto, eu digo o seguinte: a gente fala, geralmente é muito comum, né, mostrar a trajetória de empresários que tiveram dificuldade, superaram. Parece que tem dificuldade. Não é o que eu acredito, mas eu acredito que é uma das possibilidades. E por muitas vezes a dificuldade faz com que você tome o segundo passo ou você desista. E é por isso que ela é tão marcante. E ela é importante às vezes para você entender o que os outros passam, tá? Então, fazendo uma comparação, eu realmente fico muito chateado hoje em dia com inúmeras pessoas dizendo que você, com um telefone celular e R$50 pode ficar rico. É uma mentira? Não, não é uma total mentira. Já aconteceu? Sim. Eu não conheço ninguém, mas creio que já aconteceu e acho que é possível. Só que eu não acho que é um fato que deva ser exaltado, né? Ou não acho que isso seja inspirador. Então, inspirador eu acho que é o que eu estou fazendo aqui agora, é mostrar alguns pontos, né? Então, é o que eu busco na verdade. Então vamos retomar. E aí ele montou um estúdio e ele teve problemas em administração financeira. Ele não era bom nisso. Ele trabalhava para outras empresas, né, fornecendo, claro, arte, né? E ele começou a ter muita dificuldade financeira. E tem um filme chamado Walt antes do Mickey, que faz parte dessa explicação que eu estou fazendo aqui agora, tá? Aqui eu estou sendo um pouco mais abrangente. Mas o Walt Disney começa a ver seus funcionários, seus amigos,
amigos, até mesmo o cofundador, um amigo que montou o negócio com ele, um a um esses caras vão saindo e esses caras vão deixando ele na mão, né? Claro, ninguém tem obrigação de sofrer junto com ele, mas é muito doído isso, né? Ike Batista fala que ele começou a olhar e ver todo mundo pular do barco e ele tinha que ficar lá. No fim das contas, ele se via sozinho num barco afundando. Esse é um outro tópico que você viria falar. Se você quiser falar o que eu falei de Ike, eu gosto muito de Ike Batista. Esse cara tá entrando entre meus top 3. Eu entendo, o cara é filho de ministro, tem um monte de benefício, mas tem muita coisa boa dele. Se quiser que eu fale de Ike Batista, comente aqui, tá? Vamos retomar. Então ele começou a ver todo mundo indo embora, ele começou a ver a sua luz, ele foi despejado, teve que dormir na rua, né? E o filme remete uma cena onde ele literalmente conversa com um rato, né? Eu não sei se é uma licença poética, se realmente aconteceu. E aí vamos lá também. J.K. Rowling, autora de Harry Potter, só disso. Ela também conta que ela tinha um rato que era amigo dela, né? Que morava no mesmo ambiente que ela. Bom, eu tô aqui pensando algumas coisas para que você possa comentar e se motivar a participar disso, tá? Então se quiser saber também um pouco mais da história, me fala aqui que depois eu conto. Vamos lá. Então, ele começou a ver tudo ruindo, né? E sendo literalmente abandonado, ficando sozinho, sem dinheiro, sem nada, dormindo na rua. Mas também é muito colocado que assim, esse era o dom dele. Então era o que ele buscava fazer, era o propósito dele. Ele não parou, continuou desenvolvendo. Aí, então nós estamos falando aqui de situações de dificuldade, onde ele foi resiliente. Ele conseguiu um contato com a Universal e ele criou um coelho, que era o coelho sortudo. Oswald Coelho Sortudo, eu lembrei o nome. Esse coelho, ele imaginava que esse coelho seria para ele o que veio a ser Mickey, né? Porque o coelho foi um sucesso, o coelho teve uma boa aceitação. E quando ele achou que ele tinha acertado, e aí vem uma outra lição, quando ele estava mais confortável, achando que ele tinha acertado, ele descobriu que os direitos daquele coelho não eram dele. E é muito comum isso no meio artístico, tá? Então você vê pessoas que têm programa de televisão ou de rádio, que seja, com o nome dele, e quando o cara vai olhar, ele alguém registrou o nome antes, e alguém que eu digo é o parceiro dele, é a Universal, não é, olha, aconteceu que não, foi uma coisa feita, pensada. Atualmente tem um repórter do Pânico que eles chamam de Fuzil. Esse cara tinha o nome dele era Funil. O nome não, né? O nome dele é Flávio. O apelido dele, o jargão, o nome que ele representa era o repórter Funil. Só que uma rádio também acabou registrando esse nome e ele teve que mudar. Só estou dando exemplos aqui. E ele se vê mais uma vez devastado. E aí vem o ponto, se a pessoa dá o próximo passo, se a pessoa desiste, o que ela faz? E aí o Walt Disney entendeu, e aí é que tá, gente. Tudo que ele errou, não que a pessoa não vai errar, todos erram. Mas o interessante, o correto é que você comece novos erros, e não velhos, né? E erros menos comprometedores. Então o Walt Disney, ele entendeu tudo que ele tinha passado. Então em Oswald, por exemplo, ele tinha muita dificuldade em progredir porque tudo dependia dele. E era um formato muito artesanal, né? Era algo difícil de ser reproduzido. Tinha que treinar pessoas para fazer. Dava trabalho treinar as pessoas porque tinha um traço peculiar, um traço customizado. E aí, quando ele cria a Mickey, se você olhar com calma, eu te dou essa dica, depois pega, printa, olha. Mickey, na verdade, é um conjunto de elementos geométricos. E de certa forma é formado por alguns círculos, né? E um pequeno detalhe. Mas como assim? Isso quer dizer, se você olhar o rosto, as orelhas, o nariz, né?
você tem ali formatos padrão que qualquer um pode fazer. Então ele pensou, na hora de criar Mickey, como seria o momento que ele fosse ter que trabalhar com esse personagem em massa, porque ele já tinha tido essa dificuldade, né? Como seria para as outras pessoas desenharem esse personagem. Então ele já pensou em várias coisas. Mickey falam que é um dos personagens mais fáceis de serem reproduzidos, porque foi criado com esse intuito. Aí ele já cria Mickey, ele já teve todo esse conhecimento que eu acabei de falar aqui agora, mas também a parte burocrática, jurídica, ele já se resguarda, né? Para vocês terem uma ideia, Mickey, caramba, eu acho que Mickey fez 100 anos, se não me engano, mas creio que sim, e ele acabou de perder, inclusive, de certa forma, né? Ele virou propriedade pública, mas a Disney ainda consegue se resguardar de várias maneiras. Então ele cria Mickey já com toda essa base de erros, e aí é que eu tô falando, gente. O erro, ele não é ruim desde que você aprenda com ele e desde que ele não te limite, não te trave. Agora, cabe a você. Ou você culpa o outro, e eu sei que não é fácil, tá? Ou você culpa o outro, ou você aprende, corrige e segue em frente, ou pivota que seja, né? Disney, além de ser um grande estúdio, o parque, por certo momento, foi quem rendia os maiores faturamentos. E não foi. Quando ele idealizou o Mickey, não era para montar um parque inicialmente, né? Eu quero mostrar que as coisas vão evoluindo e você tem que entender o momento e tem que ir progredindo. Bom, então ele lança Mickey. Ele tem muito conhecimento. Ele já tinha participado de um projeto que chamava-se Alice, que era eu não vou lembrar a continuação do nome, mas ele era um projeto feito já naquela época, meio que live motion, meio cartoon, né, que era uma coisa super diferente. E aí ele começa a realmente ter sucesso. Aonde a Disney em si arrebenta é em Bambi e no primeiro Branca de Neve. Ali foi o ápice em relação a boom e a consagração, né? E agora também, aí vamos agora partir para um outro lado. Depois de tudo isso, o Walt e a Disney em si, eles passam a representar teoricamente um conceito que até hoje a gente tem uma consequência, que aqui eu não vou dizer se ela é boa ou se ela é ruim, né? Mas assim, muitos dizem que a sociedade, a percepção hoje dos homens e mulheres tem muito a ver com Disney. Porque Disney foi e ainda é, né? Hoje com um pouco menos de ênfase, mas naquela época não tinha muito para onde correr. Disney foi responsável pela criação, pelo desenvolvimento social, pelo desenvolvimento de percepção de realidade das crianças. Então, por muitos anos, a minha esposa tem muita coisa de Disney, sabe, almejar aquele príncipe, a vida, a perfeição, a beleza. Eu não estou questionando, só estou colocando isso em pauta. Mas para mostrar de onde esse cara veio e o que ele representa, né? A Disney está hoje num momento até de retransição, que foi para o WoW, que está tentando voltar, cometeu erros, teve que chamar de volta o seu CEO, mas também esse assunto para outro vídeo. Mas vejam só, então esse cara que foi despejado, esse cara que teve que dormir na rua, que teve que fazer amizade com um rato, literalmente, que depois foi o seu ponto de partida para o sucesso. O que ele idealizou, nem mais aqui ele está, que foi o que eu falei no começo, mas sim, a empresa que ele desenvolveu é responsável hoje por grande parte da percepção social, do desejo, né, da sociedade mundial, inclusive. E Disney lança aí inúmeros sucessos. Bom, aqui da minha parte, o que eu queria era contar um pouco dessa trajetória de Walt Disney. Vai só para finalizar, que eu comecei a falar isso. Então, se vocês procurarem na internet, tem um vídeo onde o Walt fala sobre o desenvolvimento de uma cidade totalmente planejada
montada de acordo com o que ele aprendeu. Como assim? Quando ele montou o primeiro parque, isso eu já falei aqui nesse canal, mas eu vou trazer um pouquinho de volta. Quando ele montou o primeiro parque, ele começou a perceber o hábito e costume das pessoas, dos visitantes. Ele percebeu que o entorno daquele parque gerava movimento e muita gente estava ganhando dinheiro com o parque. Como assim? Então o cara da rua da frente montava um restaurante, o outro montava uma lojinha, o outro montava uma lanchonete, o outro montava uma farmácia, tudo para atender o movimento do parque. E dentro do parque, então a Disney, ela é cheia de sacadas. Tanto é que tem expedições na Disney de empresários para entender aquilo. A cada X metros tem uma lixeira. Tem uma série de regras que também, se quiser que eu fale sobre Disney, o negócio Disney, deixa um comentário aqui que eu falo sobre isso. A Disney toda, grande parte dela, na parte subterrânea, é feita por túneis para a movimentação dos personagens e tudo mais, né? Tem muita coisa para falar, tem muita coisa mesmo. Mas assim, com todo esse aprendizado de hábitos, do que a pessoa precisa, em quanto tempo ela tem que encontrar uma loja de bebidas, que seja, né? Encontrar um banheiro, tudo isso a Disney padronizou. Então, a quantos metros tem que ter um banheiro, a quantos metros tem que ter uma lanchonete, tudo isso foi avaliado e foi analisado, olha só. Então esse cara que veio do nada, hoje tem toda essa característica. Eu espero que essa história seja, talvez adicione algo, te traga algum insight, ou você possa usar, mas é muito legal, gente, pelo menos para mim, é por isso que eu também estou fazendo isso. Eu falo que eu reaprendo falando essas coisas, porque me vem na minha memória, e fatalmente, a algum ponto eu falo, poxa, esse cara fez isso que é muito interessante, eu acho que aqui dá para usar alguma coisa disso. Ah, então todo mundo pode fazer uma Walt Disney? Todo mundo não, mas alguns podem. Agora, todo mundo pode usar alguma coisa? Sim, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Que alguém pode usar algum desses atributos, desses argumentos, dessa colocação, todo mundo pode. Então, resiliência, aprender com os erros, entender que no fim das contas é você e você, né? E eu não estou sendo egoísta aqui, mas eu quero dizer, você não pode se pautar muito pelos outros, quando ele foi totalmente abandonado, né? Imagina a força para esse cara retomar. E não foi fácil, né? Foi bem difícil. E inclusive eu sugiro que vocês assistam o Walt antes do Mickey. É bem interessante. Bom, fico por aqui. Agradeço a atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.